A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal A Verdade que Liberta. Conheça a verdade vos libertará. Somente então é a verdade que liberta, e a verdade é o Cristo. Então aqui nesse canal a gente vai estar estudando um pouco da Bíblia. Então hoje eu queria falar um pouco sobre língua dos anjos. Eu já ouvi canais explicando sobre língua dos anjos, falando os profetas que falaram em língua dos anjos, só que isso não procede, isso não tem na Bíblia. A única língua estranha que vai falar na Bíblia está no livro de Atos 2, onde os profetas, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em um só pensamento, em uma só união, e ali jejuando e orando para Deus. Desceu o Espírito Santo, desceu o Consolador, a ajuda que seria revestida do céu, que Jesus falou para eles aguardarem. Isso que eles aguardavam. Então ali fala que no meio das orações deles, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre eles, como línguas que de fogo. Então cada um falava ali línguas diferentes, e havia pessoas debaixo, sobre todos debaixo, e ali vinham pessoas debaixo de todo o céu, ou seja, pessoas de toda a terra. Eu vou colocar para os dias de hoje. Ali tinha um exemplo, uma pessoa da Alemanha, tinha uma pessoa dos Estados Unidos, tinha uma pessoa da China, tinha uma pessoa da Coreia, tinha todas as pessoas ali reunidas, entendeu? Então entenda, ali os profetas do Senhor, os discípulos, começaram a cada um falar em uma língua diferente, e cada um que estava lá embaixo entendia na língua deles, tanto que eles se espasmaram. A palavra fala que eles se espasmaram e falaram: como eles podem ser habitando em judeus, varões religiosos de todo o tempo. Ocorrendo a voz juntou-se a multidão, que estava confusa, por causa que ouvia falar só para a língua, que espalhavam. Não são galileus. Todos ali então se pasmavam, porque eles são galileus. Todos falavam: como eles podem ser galileus, povo daqui, falando a nossa língua de nascença? Você está entendendo? Eu não passei para o dia de hoje. Então vamos supor que eles estavam todos reunidos ali, eles eram todos do Brasil, entende? Eles eram todos do Brasil, e de repente um começou a falar chinês, um começou a falar japonês, um começou a falar alemão, um começou a falar espanhol. Você está entendendo? Essas são as línguas estranhas. Quando você fala em línguas estranhas, você não está falando língua dos anjos. Isso não existe, língua dos anjos não existe. Paulo falou: nem que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, existiria outro além do que eu prego. E nem que falasse a língua dos anjos, nem que falassem. Paulo não está falando que falam, ele está falando nem que falasse. Ele já está indo no extremo, provando que não tem outro evangelho. Você está entendendo? Língua dos anjos é heresia. Por que se existe língua dos anjos? Porque quando os anjos desciam para falar com Daniel, eles falavam na língua de Daniel. Quando o anjo desceu para falar com Ezequiel, eles falavam na língua de Ezequiel. Pode sim, pode ser que exista uma língua dos anjos, pode ser, mas eles falam lá no céu, a língua deles. Agora a língua que a gente fala aqui, as línguas estranhas que fala no livro de Atos 2 são línguas diferentes. Eu vou explicar melhor. Pode ser que você esteja aqui, um americano, pode ser que um cara lá dos Estados Unidos esteja aqui no Brasil, dentro da igreja, e ele começa a falar em línguas estranhas, e ele é de lá, e ele pode começar a falar português. Ele não é do Brasil, ele não sabe falar brasileiro, mas ele começa a falar em línguas dentro da igreja, e ele pode falar brasileiro, porque o dom de línguas estranhas que ele tem é de falar brasileiro. Você está entendendo? Você não vai entender nada do que ele está falando, mas de repente ele vai começar a falar: glória a Deus, Deus seja louvado. Essa é a língua estranha dele. Pode ser que você vá por exemplo aí, pode ser que você vá para a África. A gente não entende nada africano, será que você que está vendo o vídeo entende? Pode ser que você vá para lá e chega na igreja de lá, alguém se manifesta com o Espírito Santo e ele vai começar a falar português, e você vai conseguir entender ele, a língua estranha que ele está falando. Essas são as línguas estranhas que fala na Bíblia. Não é língua dos anjos, não existe língua dos anjos, não tem base bíblica, não tem nada escrito aqui, não tem nada escrito aqui na Bíblia sobre língua dos anjos, isso não existe. Quando você vê algum pregador pregando, falando que fala a língua dos anjos, que vai batizar com a língua dos anjos, isso é heresia. Isso não existe. Nesse canal aqui a gente vai estar falando sobre todas as heresias que os pregadores aí andam pregando, andam falando. Você está entendendo? Para que a gente não venha entender a palavra do Senhor errada.
Meus vídeos vai ser curto, porque eu sei que todo mundo só procura vídeo na internet curto. Ninguém quer ficar olhando vídeo de... Eu ouço pregação de 1 hora, 2 horas, eu ouço. Mas tem muita gente que às vezes tem dúvida, quer saber alguma coisa da Bíblia, ela fica procurando aqueles vídeos ali de 5 minutos, de 7 minutinhos, né? Então quanto mais rápido for pra gente explicar, eu sei que mais as pessoas vão aprender, entendeu? Porque as pessoas assim, elas não querem ler. Elas não querem ler a Bíblia, elas não querem perder tempo, elas querem somente tirar a dúvida dela e pronto. É por isso que tem muita gente aprendendo coisa errada. Não come do rolo, não se esforça, entendeu? Mas esse canal aqui eu vou fazer para ajudar, para você tirar suas dúvidas. Amém? Fique na paz do Senhor aí e aguarde o próximo vídeo.